a sua mente. Aprenda a viver sem gritos e autopunições. Esse é o tema da nossa live hoje com Carol Winer, que é especialista em comunicação. Tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo. Se tudo que você tem é um martelo, você trata tudo na vida como se fosse prego. Adquira ferramentas e viva em paz consigo mesmo e com o mundo. Então, repetindo, a Carol compartilha de que a meditação é sim uma ferramenta para a gente estar cada vez mais em paz com a gente mesmo e com o mundo. Obviamente, pessoal, é uma ferramenta. Então, aqui, como médica, eu preciso falar. É uma ferramenta que a gente usa na nossa vida, mas ela não é tudo. Nós somos seres integrais, sistêmicos. Então, é claro que se a gente vai usar essa ferramenta para estar cada vez mais em paz com a gente mesmo, isso não significa que a gente vai abandonar outras coisas. Eu até falo, eu percebi muito isso, sabe, Carol? No meu processo de meditação, que alguns hábitos que eu ou nunca tinha feito, ou já tinha começado a fazer e tinha abandonado e tal, eles retomaram. Então, por exemplo, uma coisa que veio muito junto na minha vida com a meditação foi retomar uma prática de exercício que passou a ser diária. É claro, eu não sou atleta, eu sei que tem muita gente que é atleta e que às vezes pratica muito exercício, mas assim, a gente teve até uma live com um colega que é cardiologista que falou da importância de não ser sedentário, do cuidado com o coração. Então, assim, 30 minutos por dia de exercício físico, 5 vezes na semana, é ótimo. Mas no meu caso, eu tenho realmente a necessidade de fazer todos os dias, não é nada pesado. Ou eu altero uma caminhada com um exercício de academia mesmo, mas o que mais eu amo praticar é a yoga. Então a gente vai trazer essa ferramenta. Gratidão, é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho. Estou vendo um monte de gente que veio lá do meu perfil, um beijo para todo mundo. Isso que você falou antes de eu me apresentar, eu já vou entrar colocando uma coisa bem importante que você falou. Você falou assim, olha, quando eu voltei a fazer meditação, eu voltei a fazer uma série de hábitos que eu havia abandonado antes. E isso, a neurociência também explica. Isso é chamado de hábito angular. O que é um hábito angular? É um hábito que, quando você passa a fazê-lo, ele altera uma série de hábitos que você tem. Então, ele é um hábito angular como se fosse dê-me uma alavanca e um ponto e eu conseguirei mover o mundo. O hábito angular é isso, ele é o ponto e a alavanca. Você muda aquele ponto e aquela alavanca e você altera, você move uma série de questões ali na sua realidade. Você altera uma série de outros hábitos. Então, a meditação, a atividade física, eles vão ali alterando outros hábitos. Hábito alimentar, hábito de sono, hábito de atividade física, né? Quando é a meditação, quando a pessoa faz uma atividade física, ela já está fazendo mindfulness ali, que tem uma série de estudos também que falam sobre isso. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa que traz tantos benefícios, eu te pergunto por que não fazer, né? E sabe o que é o mais legal? Eu tive uma aula com o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. E Sim. nessa aula ele fala o seguinte: muitas pessoas chegam para ele e falam assim, Daniel, nós conseguimos esses efeitos com medicamento? E ele responde, sim, nós conseguimos esses efeitos com medicamento. Mas por que eu utilizaria medicamentos que têm efeito colateral se eu posso utilizar uma coisa que é própria do organismo da pessoa? Se eu posso primeiro utilizar uma alternativa que não vai fazer com que ela entre em outros processos, às vezes de uma dependência do medicamento, às vezes de afetar algum outro órgão, porque nós Uhum. sabemos que o medicamento alopático ele faz esse tipo de coisa. Então, Uhum. sim, e gente, pelo amor de Deus, hein? Quem dá remédio ao médico, quem tira remédio ao médico. A gente está falando aqui É. de entre opções de dar o medicamento para a pessoa fazer uma coisa e indicar que a pessoa primeiro tente a meditação, Daniel Goleman indica, primeiro tente a meditação. Uhum.
nesses casos específicos. É claro que, por exemplo, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, que nem é a proposta da nossa live, mas a gente depende muito de cada paciente, de cada diagnóstico. Se a gente tiver uma depressão leve, que é reacional, que é uma resposta a um luto, por exemplo, pode até ser. Mas se for um paciente com um quadro, né, já de depressão maior, clássico, vai precisar do medicamento, mas não por isso ela não vai. Inclusive, o médico psiquiatra prescreve um medicamento junto com uma atividade física, porque a gente tem esse poder de estar liberando as endorfinas através de exercício físico e tal. Então, a ideia aqui nossa, como eu falo, é complementar, é uma prática integrativa e complementar em saúde, né? Exatamente. Então, eu deixo muito bem claro. E outra coisa, Carol, eu tenho um livro que depois eu vou até... decidir, tá? Essa foi uma resposta dele para quando ele tem essas opções, ok? Que ele tenta primeiro. Isso é claro que o médico vai decidir numa consulta. A gente não está aqui para fazer consulta para ninguém. Consulta é lá no consultório, você com seu médico. Mas a grande questão os profissionais hoje, cada dia mais, eles percebem o quanto o ser humano é sistêmico. E isso que a Naila falou, de passar uma técnica, uma ferramenta complementar, o que isso significa? Vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona. O medicamento, por exemplo, que é indicado para depressão, ele libera serotonina. Só que a depressão, ela não tem a ver com a quantidade de serotonina que você tem no organismo. Ela tem a ver com a capacidade de retenção da serotonina dentro da célula. E o que é que aumenta a capacidade de retenção de serotonina dentro da célula? É uma atividade física, é uma meditação, é uma atividade complementar. Então, cada vez mais os profissionais sérios, éticos, que estão aí comprometidos verdadeiramente com a melhora do paciente, eles passam uma coisa integrativa. Uma coisa que vai complementar. Então, ele não passa só o medicamento, porque ele sabe que só o medicamento, o efeito dele é muito baixo. Então, o que ele faz? Ele passa uma técnica complementar. Então, esse caso aqui, essa pessoa precisa de um medicamento. O que ele faz? Vou dar uma técnica complementar aqui, porque essa técnica vai potencializar os resultados que essa pessoa vai ter. Ok, Carol. E então conta pra gente da sua formação, e eu queria até falar, já que você trouxe a questão do Daniel Goleman, eu tenho o livro dele, do Inteligência Emocional, mas tenho também um livro que é bem bacana, que chama Meditação. E esse livro, ele antecedeu a Inteligência Emocional, onde o Daniel Goleman ele teve uma experiência parecida com a minha, assim, ó, ele ficou 2 anos viajando pelos países asiáticos, estudando e conhecendo vários tipos de meditação mesmo. Eu tenho esse livro, é bem profundo, ele explica várias técnicas e etc. Me lembrei disso agora, depois eu posso até colocar como dica, né, de livro para o pessoal aqui que assistir a nossa live. Conta um pouquinho, então. Né, Naila? A linguagem dele é muito acessível. Ele traz muita coisa científica, mas a linguagem dele é bem acessível. Então, não é só para quem é da área. Quem quiser ler, quiser entender um pouco mais, esse livro é maravilhoso. Assim como todos dele, né? Eu sou encantada por ele. Então, sobre a minha formação. Eu me formei em comunicação social e ali eu sempre fui apaixonada por conhecimento humano, por desenvolvimento humano. E eu sempre estudei sobre isso, várias coisas. Então, numa época que era meio que loucura falar sobre inteligência emocional, as pessoas ainda eram muito preocupadas com o QI, eu já era extremamente apaixonada pelo QE, que é o coeficiente de inteligência emocional. E nisso, quando eu fui fazer minha especialização, eu falei assim, nossa, gente, eu sou apaixonada por educação, por desenvolvimento humano e por comunicação também. E tá tudo super interligado. E ali eu decidi fazer uma especialização em neurociências. Inclusive, eu me especializei em neurociências pelo MIT. Foi uma especialização à distância, mas que foi, assim, fantástica. Que legal. E eu fui ali falando, pensando assim, gente, tudo acontece no cérebro. E eu descobri que não.
Ali eu descobri que tudo acontecia no nosso corpo inteiro. Que no coração Uhum. também temos células pensantes. E o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, muitas vezes as pessoas não sabem o quanto o nosso sistema ele é perfeito, todo integrado. Então, eu cheguei Uhum. ali acreditando que tudo de importante acontecia no cérebro. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas falam assim, Naila, nossa, mas eu não entendo. Por que que passou mal? Se era uma coisa, né, uma prova, uma coisa tão boba. Porque tem uma coisa lá no seu intestino também que é pensante. E aí o seu intestino aciona, você ficou com medo e ele deixa de produzir a endorfina na mesma proporção que você necessitava e você se estressa e aí você começa a passar mal. Tá tudo interligado. Então nós somos seres sistêmicos. E a compreensão disso para mim ficou muito clara depois da especialização em neurociências e também depois de fazer o coaching integral sistêmico. Uhum. De trazer isso para uma coisa bem prática, né? De trazer isso para uma coisa que é a realidade. Porque, Naila, Tá. eu gosto muito, muito, muito de cientista que fica lá no laboratório, mas esse não é meu perfil. O meu perfil Sim, é trazer o que eles pegam, o que eles estudam lá no laboratório para a minha vida prática. sim. A gente tem que valorizar, porque nesse momento tem muito cientista em laboratório fazendo pesquisa para sair aí a vacina, para estar na tecnologia, mas são perfis, os seres humanos têm perfis diferentes. Então, Carol, tem uma pergunta aqui para você, que é justamente falando desse tema, do que a meditação faz, né, na nossa mente. Gente, a meditação é uma coisa tão importante, mas tão importante que, em média, nós temos 1.000 estudos por ano a respeito da meditação. E eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Muita gente chegava até mim quando eu falava sobre meditação e falava assim: ai, Carol, mas a minha religião, isso é religião. O que eu quero deixar claro para vocês? Não necessariamente a meditação é religião. O que acontece? Gente, a oratória é usada nas religiões, não é? Mas ela é a religião em si? Não, ela não é a religião em si. Da mesma forma, a meditação é utilizada em algumas religiões, mas ela não é a religião em si. Então, o que a ciência fez? Parou de chamar de meditação e chama de mindfulness. Então, quando a gente vai procurar estudo científico, a gente não acha estudo científico sobre meditação. A gente acha estudo científico sobre mindfulness, sobre atenção plena. E o que eu quero dizer com vocês? Se tem gente gastando dinheiro para pesquisar isso, isso é uma coisa importante. Até um tempo atrás, ir para academia era coisa de maluco. Não era uma coisa viável. Coitado do ovo. Até pouco tempo ele era o grande vilão da história. Porém, a ciência ela vai evoluindo. E por que é que a ciência estuda? Por que é que sai tanto estudo científico sobre meditação, sobre mindfulness? Porque a meditação tem uma série de benefícios na nossa vida como um todo. Ela ativa uma coisa muito importante, um pedacinho muito importante aqui do nosso cérebro, que é o córtex. E o córtex, ele tem uma função primordial, que é gerir as emoções, as ações e as decisões. Quando a gente estava lá na pré-história, vamos voltar lá. A gente tem um sistema que é ativado pela amígdala cortical, a amígdala neural. E esse sistema ele tinha uma função importantíssima, e ainda tem até hoje, que é manter a gente vivo. Então, imagina você lá na pré-história, pessoas, imaginem. Aí chega aquele tigre e você fala assim, mais ou menos 13 segundos para chegar no córtex. Ah, eu vou ver o que está acontecendo. O tigre já te comeu, meu amigo e minha amiga. Então, a amígdala acionada, você faz isso no reflexo. É instantâneo, é rápido. Só que hoje, É a nós precisamos resposta de luta, fuga, né, que a gente fala. exatamente entrar no modo de fuga ou de luta. E aí, o que acontece? Você aciona esse sistema, só que você aciona esse sistema quando seu filho grita, quando seu marido te olha torto, quando você ganha uma fechada no trânsito, quando você vai fazer uma prova. E Sabe o que aí, aconteceu comigo? No meu processo de
estresse crônico, eu às vezes com a ligação, de ficar achando que a ligação é notícia ruim, eu me acionava. Ansiedade, né? Exatamente. Então, você fica ali o tempo inteiro tendo isso acionado. Só que o nosso corpo, ele não foi dimensionado, ele não foi criado para que nós tivéssemos essa sobrecarga desse acionamento do sistema de fuga ou de luta. E aí, o que acontece? A meditação, ela faz o seguinte. Ela te dá condições de acionar menos esse sistema. De utilizar um outro sistema mais evoluído, que é o córtex. E ali, o que vai acontecer? As suas reações deixarão de ser tão intensas e tão rápidas. Então, o que acontece lá, Naila, no modo de fuga ou de luta? A pessoa viu alguma coisa que foi ameaçadora para ela. Houve um perigo real. A pupila dilata. Para quê? Para enxergar melhor. O coração acelera. Para quê? Para bombear sangue. Vai sangue, mais sangue para as extremidades. Porque você tem que correr ou tem que lutar. Os seus alvéolos dilatam. Para quê? Gente, você vai correr, vai lutar. Você tem que ter oxigênio aí, meu amigo, para poder movimentar. E aí, a meditação, o que ela faz? Eu não preciso ficar acionando esse sistema. Tá tudo bem. Então, eu não vivo nem no futuro demais, nem no passado demais, nem na ansiedade, nem na depressão. Carol, isso é pílula mágica? Não, mas com o tempo você vai aprimorando isso. Com o tempo você vai cada vez mais utilizando o sistema que você precisa utilizar, que é o da gestão das emoções e das decisões. Então, a meditação, ela traz o acionamento do sistema que é mais benéfico para o nosso organismo. E aí, Carol, o que acontece? Carol, deixando bem claro também para o pessoal aqui, e não é que é só benéfico, esse outro ele é importante. Se a gente estiver enfrentando um incêndio, a gente precisa dele para correr, né? Eu falo assim, por exemplo, na medicina mesmo, no CTI, aí tem um paciente que ele passou por uma parada cardíaca, não dá para você ficar pensando, a resposta é rápida, é a adrenalina que está circulando ali e é um tipo de liderança autoritária, faz isso, faz aquilo outro e é muito rápido. Então, esse sistema ele é importante. O que acontece é quando aconteceu comigo, por exemplo, que eu entrei no processo de estresse, de estar vivendo só no modo acelerado, e as coisas que equilibrava, que era exercício físico, que era essa interiorização, um silêncio que pode ser até uma prática mesmo da religião. Isso na medicina é muito bonito, porque é a medicina e a espiritualidade. E tem os núcleos hoje nas universidades, e eu acredito que o Daniel Goleman na Harvard, ele é um pioneiro disso, né, nesse movimento, que está cada vez aumentando isso. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente frisa como importante, mas assim, deixando bem claro que a gente é esse todo. Então, do mesmo jeito, né, não é que o modo de luta e fuga, ele não é positivo. Ele vai ter a sua utilidade, é claro, que se a gente souber usá-lo, se a gente souber usá-lo, não, porque ele é instintivo, na verdade, né? Mas se a gente conseguir acionar os dois aí, tá usando, eu gosto de comparar tipo o carro, acelerador e freio. Se a gente só aperta o acelerador, não dá, tem hora que a gente vai ter que frear. E o nosso sistema, ele é muito perfeito, ele busca o tempo todo essa homeostase, esse equilíbrio. Então, assim, do mesmo jeito que existe o dia e existe a noite, existe esse acionamento todo, né, do nosso organismo. Mas é legal, eu acho que você consegue passar muito didática a explicação. Quando eu falei, Naila, de mais benéfico, é isso. Por exemplo, será que diante de uma prova eu preciso acionar o sistema de fuga ou de luta, ou eu posso acionar o sistema que vai gerir melhor essas emoções? Então, isso é muito importante. Isso é tão nítido que a meditação faz, que inclusive a polícia canadense, que é considerada a melhor polícia do mundo,
eles fazem meditação antes de sair para o turno. Mas por quê? Gente, vocês acham que dá tempo da pessoa ver uma arma apontada para ela e ela pensar, olha, eu vou ver se essa pessoa vai atirar em mim. Não dá tempo. Então, o sistema acionado é o que é mais benéfico naquele momento. E naquele momento é o sistema de fuga ou de luta. Que é direcionado. A pessoa não pode parar para pensar. Carol, tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa que eu vejo, assim, que eu compartilho com você. Eu falo assim, minha visão de futuro em relação à meditação. É impressionante, se a gente vai acompanhando, tem um gráfico que mostra a quantidade de estudos científicos em relação à meditação, mas essa visão de futuro de que a gente vai acabar como se fosse as academias de exercício físico. Vai ser cada vez mais comum ter escolas de meditação, pessoas praticando, né, a meditação. Eu tenho essa visão, eu compartilho ela com você, assim. Acho bem interessante. É a academia da mente. O que acontece, gente? Tem uma filosofia que se chama filosofia hermética. E ela fala que nós vivemos sob a lei do pêndulo. As nossas emoções, elas são mais ou menos assim. Às vezes você está no extremo da felicidade, às vezes você está no extremo da tristeza. O que a meditação te proporciona? Você ter um pouco mais de equilíbrio sobre isso. De não ir tanto para o extremo, nem da felicidade, da euforia, né, que te gera mal-estar depois, nem da extrema tristeza, que também te gera mal-estar. Então, a meditação, ela faz com que você, nessa lei do pêndulo, você oscile menos. Carol, Sim. Quer dizer que eu não vou oscilar? Quer dizer que eu nunca vou ficar triste? Não, de forma alguma. Mas o que a meditação te dá? Ela te dá autoconsciência. E aí você começa a perceber, porque uma pessoa que não tem autoconsciência, ela vai, né, aí sendo atropelada. Eu falo que, às vezes, é um caldo que toma no mar. Opa, veio uma onda, né, derruba a pessoa, rala e tal. Quando a pessoa tem meditação, ela não deixa a onda atropelar, é meio que ela fura a onda. A onda continua lá, continua acontecendo. Quer dizer que ela não vai perceber aquela onda passando? Aquela onda de coisas tristes ou aquela onda de felicidade? Não. Mas ela vai estar lá mais consciente de quem ela é e se perdendo menos nessa movimentação, nessa oscilação dessa lei do pêndulo. Muito bom isso, excelente essa analogia com o pêndulo. A outra coisa que eu percebo é que às vezes não é nem só a emoção, é a questão dos nossos pensamentos. Quando a gente está muito nessa mente que é programada e estressante, os pensamentos eles tendem a ser muito mais negativos e viram um sabotador absurdo, né? Porque a gente esquece das nossas capacidades, a gente esquece que a gente é ser humano em evolução, que tem ciclo, que tem processos. E aí começa só a vir aquela mente negativa de pensamento, né? Negativo. E isso aí a gente mesmo acaba se auto-atropelando. Não é nem alguma coisa de fora, é aquele diálogozinho que acaba incomodando. Eu aprendi muito isso, assim, na meditação. Por exemplo, na minha experiência, não é que essa vozinha ela desaparece, mas você já não dá tanta corda para ela. Né? Ela vai falar assim, você não consegue. Mas se eu estudar, se eu começar a fazer todos os dias, até um objetivo do grupo de 21 dias é justamente esse, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo, porque ela se compara com um monge tibetano. E aí fala, não, começa 5 minutos por dia. E se você começar a fazer todos os dias, quando você perceber, já vai estar sendo algo, né, mais tranquilo, que é o processo até do aprendizado, que é a repetição, né? Então, eu fiz essa primeira pergunta, que é o que a meditação faz com a mente. Eu achei muito interessante a forma que você respondeu, acho que é bem didática para quem está, né, pessoal? Depois coloca o joinha aí, vocês entenderam, com alguma dúvida, pergunta. E vem uma outra pergunta que é justamente essa que você já está falando. Se a neurociência está indicando aí a meditação, como que está isso? A gente já acabou que até respondeu, né? Mas se você quiser discutir um pouco mais, discursar mais. O que acontece? Você falou desse diálogo interno, né? Gente, quem não tem diálogo interno ou é doido, ou essa voz está falando tão alto que a pessoa já está achando que é a única pessoa que né?
Então, gente, brincadeira, o dia é doido, tá? Mas a minha questão é a seguinte: vocês colocam pra gente se tá fazendo sentido ou se não tá, gente. Fala comigo. Tem alguém aí, por um acaso, tem alguém aí que não tem esse diálogo interno? Me conta, porque eu quero conhecer, porque até hoje eu não conheci ninguém. Eu acho muito engraçado, Naila, que quando eu compreendi essa questão do diálogo interno, né? Ah, Porque nós, a nossa criança interior, e temos as vozes do mundo que foram sendo internalizadas em nós. Então tem uma série de coisas aqui dentro. Aí outro dia virei para a minha avó me chamou e eu falei, ô vó, peraí só um pouquinho, que eu tô numa reunião aqui. Aí ela virou e falou assim, com quem? Eu falei, eu e a minha equipe. Aí ela falou assim comigo, e que horas que vai começar a reunião? Eu falei, não, já tô na reunião. Ela falou, mas você tá falando sozinha? Eu falei, pois é, mas eu tô em reunião comigo mesmo. Porque às vezes a gente precisa desse momento, desse diálogo. Então esse diálogo existe. E não necessariamente essa voz é só negativa. Às vezes você pode conversar com você e entender alguns outros pontos. Olhar por uma outra perspectiva. A grande questão é que quando você medita, você consegue deixar esse diálogo mais positivo. Então, o que eu falo muito com as minhas alunas? Eu falo assim, gente, veio aquele pensamento negativo. Você vai ficar brigando com ele? Lógico que não. Você vai chegar para ele, universo, acabei de falar que eu não ia gritar? Que coisa! Tá de pegadinha comigo, né? Então você fica mais bem-humorado, você fica mais positivo com relação a isso. Porque você sabe o que vai acontecer, gente. Oscilação existe, contraste existe. nós estamos num mundo de dualidade, né? A gente só sabe o que vamos dizer assim, o que a gente experimenta de felicidade porque um dia a gente sentiu a tristeza. Né? A gente Exato. sabe o que é medo porque a gente também tem a coragem. Então, é um jogo de luz e sombra que faz parte da nossa humanidade. E eu acho interessante isso, porque foi uma das primeiras coisas, assim, quando eu comecei a estudar a questão da meditação. E mais do que estudar, eu acho que a grande transformação é quando a gente, de fato, experimenta, né, e passa a adotar na nossa vida, é justamente perceber essa compaixão, o altruísmo e o positivismo. Porque às vezes as pessoas falam assim, ué, mas fulano está tão feliz, é tão feliz que dá raiva, né? Porque a gente, com essa mente estressada, a gente fica ou muito irritado, ou muito para baixo, muito negativo. E aí, quando você começa a meditar, você acorda feliz e não tem muito motivo, né? Você acorda feliz porque você está feliz. E aí tem muito essa coisa da neurociência que fala das substâncias da nossa farmácia interna. Eu não lembro quem eu entrevistei, mas eu adorei a forma que ela colocou, que foi assim, como se fosse uma tecnologia interna. Né? Se você, não sei quem, eu não lembro com quem que foi, mas aí falando assim, olha, tem um casal que o marido, ele não entra depois do serviço para conversar com a esposa, chegando em casa, porque o trabalho provavelmente é um trabalho estressante, sem fazer a corrida dele. Então, ele já tem essa rotina para não misturar as coisas, não levar o trabalho. Eu chamo de bode expiatório isso. Eu falo assim, ó, quando a gente está irritado com alguma coisa e de repente foi a situação que era com o nosso chefe, com um colega de trabalho, chega em casa e desconta nas crianças, ou chega em casa e desconta no companheiro. Então, é uma desorganização, é super comum de acontecer, mas tem como ficar diferente. Então, olha que inteligência que essa pessoa desenvolveu e que hábito positivo de chegar antes do trabalho, fazer a corrida, liberar endorfina e aí já mudou a vibe. E não só isso, sabe o que ele faz? Fica em silêncio só escutando a esposa. Olha que coisa mais maravilhosa, porque a gente precisa falar, né? A gente tem necessidade de falar. Não é para homem nenhum resolver os nossos problemas, é para a gente ser escutada, né? É interessante isso, eu achei isso tão bonito, eu achei tão diferente, assim. E tu entra aí num conceito bem interessante. O que acontece? O corpo e a mente estão interligados. Então a gente tem um ciclo, que é o comportamento, o pensamento, as emoções e os sentimentos e as crenças. E isso é um ciclo.
Quando eu comecei a estudar o coaching, eu consegui aprender, por exemplo, que a comunicação corporal, ela alterava a nossa mente. Quando eu estava na neurociência, eu entendia que eles eram interligados. Mas foi só com o coach que eu fui perceber que o caminho de volta também é real. Que o caminho de volta também acontece. O que que significa? Quando esse marido sai para correr, ele está indo falar com o cérebro dele. O cérebro é o seguinte: a minha comunicação aqui não é de estresse, é de uma pessoa aliviada. Então, você vai liberar neurotransmissores que dão sensação de bem-estar, endorfina, serotonina, e isso vai fazer com que eu tenha pensamentos mais agradáveis. E nisso, o meu comportamento vai ficar mais agradável. Então, tem todo esse ciclo. Então, aquele diálogo interno, que às vezes as pessoas falam assim: nossa, Carol, às vezes eu fico enlouquecido, porque é tanta coisa negativa que passa pela minha cabeça e eu não sei como é que eu faço. Então, muitas vezes as pessoas, elas tentam trazer isso trabalhando apenas o pensamento. Só que o pensamento, ele é um desafio você tratar ele direto. Tanto, gente, que terapia, são anos que você fica fazendo terapia. Por quê? Porque é um desafio. Gente, eu não tô falando que não é para fazer terapia, não. Eu tô falando que tudo junto é muito melhor. É isso que eu tô falando. É, Então, o que é que uma acontece? abordagem multidisciplinar, né, Carol? Exatamente. É o que eu falo. Gente, se você vai e muda um hábito, e isso faz toda a diferença na sua vida, imagina se você mudar vários hábitos de uma vez. Uhum. Então, no sistema de segurança pública, eu fui policial 12 anos também. Então, no sistema de segurança Ai, eu pública, tenho disso, você foi também. a Viviane aqui, que ela falou da defesa pessoal, falou muito da questão Pois é. da violência e como a gente pode se proteger de relações tóxicas, enfim, foi ótimo. E eu tinha esquecido que você foi policial. Pois é. Aí, o que que acontece? A gente tem um tripé, que é criminoso, oportunidade e vítima. Quando a gente atua em um desses tripés, por exemplo, vamos supor que a oportunidade pode ser um ambiente, por exemplo, uma rua sem luz, um, um estabelecimento que tem uma janela facilmente quebrável e cria ali a oportunidade. Então, quando a gente atua, por exemplo, ali na oportunidade, a gente coloca uma luz na rua, a gente diminui, aumenta a visibilidade da rua e diminui a probabilidade de acontecer um crime ali, isso é bom? É. Só que quando a gente atua também fazendo com que a vítima evite determinadas situações que a colocam em risco, e quando a gente atua também tirando o criminoso, o efeito é muito mais rápido. Então, o que que acontece? O meu corpo, o meu sistema é a mesma coisa. Então, eu vou lá e eu acredito, sinceramente, que eu vou trabalhar os meus pensamentos. Só que eu estou trabalhando os meus pensamentos e eu estou 30 anos fazendo só a terapia. E eu tô vendo, nossa, mas tá tão arrastado, mas tá tão demorado. Mas espera aí, se eu coloco uma atividade física? Se eu coloco uma Uhum. meditação? Uhum. Se eu coloco um hobby? Então, Uhum. quando eu vou agregando essas coisas, se eu altero a minha alimentação? Então, quando a gente vai agregando essas coisas, quando a gente vai fazendo com que tudo caminhe junto, nós conseguimos resultados muito mais rápidos. Nós potencializamos esses resultados. Então, Uhum. o que que acontece? A neurociência, o que que ela fala da meditação ali? A meditação, ela está fazendo... Gente, é lindo o exame de Carol, neuroimagem de uma pessoa que quando medita 10 minutos. aqui, só te falar, tem um pessoal comentando que fala que o que você falou é verdade, e depois você podia até falar daquele efeito Maharishi, que é quando várias pessoas meditam juntos. Você sabe desse estudo? A gente não fala especificamente desse efeito, não, mas dos neurônios espelho, Tá, tá? tá, Nessa parte eu tô mais, posso falar com mais propriedade. Então, gente, tá. é lindo quando a gente vê um exame de neuroimagem de uma pessoa que meditou 10 minutos. Por quê? Porque o que que acontece? Quando você não medita, seu cérebro está assim.
Aciona aqui, aciona, aciona. E tá aquela coisa, né, louca ali, descoordenada, descontrolada. E as pessoas falam assim comigo, chega muita gente e fala assim pra mim, nossa, parece que os meus pensamentos, eles têm vida própria, Carol, e acontece daqui, e acontece dali. O que que acontece quando a pessoa medita? Ela tem mais foco. A área do cérebro destinada ao foco, ela é nitidamente acionada. E você libera um neurotransmissor muito importante para que você mantenha consistência, que é a dopamina. É a dopamina que te faz querer fazer de novo. E aí, o que que acontece? Você está ali, você respirou, você falou assim, ô amígdala, você seja acionado só quando você realmente for necessária. Deixa que, para as outras coisas, o meu córtex funciona aqui no seu lugar, ok? Então, você está meditando e você está dando um comando para o seu cérebro. Então, com a sua respiração, com a sua postura corporal, que é a comunicação, você está dando um comando para a sua mente. Então, não é só, o meu cérebro libera, aconteceu isso, meu cérebro libera cortisol, e eu vou e entro naquele estresse, naquela ansiedade, e eu fico desorientado, e eu, ai meu Deus do céu, e é menino para levar para a escola, e é trabalho, e eu tenho um trabalho estressante, e eu tenho que tomar decisão rápida no meu trabalho. Você toma decisões muito melhores quando você medita. Por quê? Porque você está focado, você está presente. A meditação te ajuda a viver no momento presente. E isso faz com que você esteja muito mais atento. As pessoas falam assim comigo, Carol, gente, inclusive a Samira tá aqui, eu aprendi algumas técnicas de respiração com o tio da Samira, quando a gente tinha uns 16 anos. Legal. O que que acontece? Quando a gente respira de forma consciente, quando a meditação traz essa oportunidade pra gente, que a gente respira de modo consciente, o nosso cérebro ele fica mais atento ao momento presente. O que que significa? O que que as pessoas falavam comigo? A Samira até me chamava de Hermione, porque ela falava que não sabia como é que eu guardava tanta coisa na cabeça. Mas a meditação, ela traz muito isso pra gente. A meditação traz essa presença. Então, quando eu estava na aula, eu estava na aula, gente. Sim. Eu não estava em outro lugar. Eu não estava viajando, pensando na praia, né? Que eu falo que é típico, quando você está no trabalho, pensando nas férias, quando você está na praia, falando assim, nossa, já quero voltar para o trabalho. E a outra coisa que é isso, assim, pessoa com depressão, muitas vezes as pessoas reclamam da falta de memória, eu estou perdendo memória, já estou ficando com Alzheimer, fico com medo da gente mais nova. E muitas vezes é justamente o processo de estresse e de depressão, que dificulta essa atenção mesmo, né? Gente, qual que é a função do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central? Manter essa pessoa viva. Sobrevivência nossa, né? Tô morrendo de medo porque um dia eu fui assaltada. E a sua mente, ela não sabe, meu amigo, minha amiga, que você foi assaltado um dia. Quando você fica lembrando e revivendo aquilo, e é diferente reviver de revisitar para resolver, então, o que que acontece? Sua mente não sabe. Então, peraí, você libera os mesmos neurotransmissores do dia que aconteceu a situação com você. Gera Então, estresse pós-traumático. A sua energia está lá no passado. Sua energia está toda lá no passado. Você está liberando neurotransmissor que está gastando sua energia. O que que a sua mente pensa? É melhor guardar essa informação da aula, desse conhecimento que eu estou adquirindo, ou é melhor manter essa pessoa viva? Pô, prioridade é manter essa pessoa viva. Pô, não vou matar esse sujeito, de aprender isso, ele aprende depois. Por isso que a memória não funciona tão bem. Por isso que com criança, gente, é extremamente importante a gente entender isso. Porque tem gente que acha que é educação gritar, punir, bater. Né? Você está fazendo justamente o contrário. Você está fazendo justamente o contrário. Você está falando assim com o cérebro dela, olha, meu amigo, se vira aí, sobrevive. Aprender é o de menos. Crescer é o de menos. O importante aqui é sobreviver. Desenvolver Carol, é o de menos. olha só, você vai ensinar alguma prática pra gente no final? A gente vai fazer alguma coisa ou não? Só uma pergunta. Podemos Tá. utilizar
algumas coisas práticas. Tem mais uma pergunta, assim, é lógico que o assunto ele é infinito. Eu tinha pensado até de você falar mais dessa questão das relações intrapessoais, de como que antes da gente, né, doar para o outro, por exemplo, esse marido, às vezes ele até tem uma boa intenção de chegar em casa e tá bem. Só que aí ele pensa que ele vai estar bem, não fez o exercício, não relaxou, e aí chega e começa um bate. Às vezes a gente tem a intenção positiva de doar para o outro, só que se a gente não estiver bem com a gente mesmo, é muito difícil. Em outro momento você voltasse e talvez falasse dessa questão da relação intrapessoal. Ué, você saiu. Vou te voltar. Tá acabando, não sai antes da hora, não. Volta aqui para nós. Tem mais uma pergunta. Antes de terminar. Caiu sem terminar. O bom é que a live é isso, acontece tudo. Uma vez eu joguei no celular, ele voou para longe, tá tudo certo. Já tentei salvar e o negócio excluiu, e tudo acontece. De vez em quando o celular desaba. Gente, isso é vida real. Teve um outro dia aqui que a Laura, eu ouvi um barulho lá na cozinha. Eu falei, filha, tá tudo bem? Ela, tá, mãe, tá tudo bem, sim. Você não tá na live, não? Eu falei, tô na live. Eu falei, gente, vida real, né? Tô aqui sozinha com a minha filha, acontece alguma coisa lá na cozinha, opa. Deu um barulho diferente, a gente tem que estar atento, né? Então tá, olha só, quais que são os benefícios? A gente já falou bastante, várias coisas aqui ao longo da conversa, a gente foi até falando dos benefícios, né? Um deles é a compaixão, positividade, o altruísmo, essa sensação de bem-estar, boa memória, foco, né? Disciplina, boa vontade, foi um monte de coisa que foi surgindo. Mas aí, como você é especialista em relacionamento, qual que é ou quais os maiores benefícios nos relacionamentos? Aí eu queria deixar esse espaço para você falar, e se você for guiar alguma coisa pequenininha aí no final, para a gente tem que ser pequeno, porque só tem 10 minutos para acabar. Vou falar aqui rapidinho, gente. Eu acho que o primeiro e maior benefício de todos, isso no meu ponto de vista humilde, é a autoconsciência. Você se compreender, você saber olhar para você. Por quê? Por que isso é tão importante? Isso é egoísmo? Não. Porque existem várias questões, né? Primeiro, que se você não está bem com você, isso altera a sua forma de se relacionar com o mundo. Então, eu pergunto para vocês, será que é uma coisa normal você chegar para uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos e começar a gritar com ela e falar assim, olha, eu já te falei que não é desse jeito que você dobra a roupa. Que não é assim que você tem que fazer. Eu acredito que não, né, gente? Ela não tem coordenação motora ainda para dobrar uma roupa. E nós, normalmente, deveríamos saber disso. Só que quando você não tem autoconsciência, você vive gritando com essa criança que está aqui dentro de você. Com a sua criança interior. Então, você chega e você faz alguma coisa que você não gostaria de ter feito. Você chega para essa sua criança interior e fala assim, olha aqui, eu já te falei que era assim. Não é possível que até hoje você não aprendeu. Incapaz, incompetente. Não é possível que você não sabe. Então, o seu diálogo interno ele é muito agressivo, porque você não é consciente de si mesmo. Não é consciente de que você é um ser humano, de que você passa por determinadas situações e de que perfeição não existe. Principalmente a nossa geração, né, Naila? Que nasceu ali na década de 80, não vou ficar falando demais não, né? Mas eu não tenho problema com isso, não. Quem nasceu ali na década de 80, os nossos heróis, eles eram maniqueístas. Sim. E o que era a comunicação? Poxa vida, o super-homem é 100% bom, tirando o Batman e o Homem-Aranha. Mas os outros eram perfeitos. E o Batman começou a fazer um pouco mais de sucesso, foi bem depois. Mas o que acontece? Nós não somos maniqueístas. Nós somos duais. Nós temos luz e sombra. Nós temos qualidades e nós temos pontos de melhoria. Sim. Então, essa consciência, para mim, é um gigantesco benefício da
meditação. Ela transforma tudo. Exatamente. Você consegue se olhar para se relacionar bem consigo mesmo, para se compreender, para se entender. Carol, quer dizer que eu nunca mais vou brigar com a minha criança interior? Não, não quer dizer Não, isso. Quer dizer que por você... própria, né? A gente faz. Exatamente. Só que, por exemplo, antes de meditar, o que acontecia comigo? Eu tinha uma emoção, às vezes negativa, e eu ficava muito tempo nessa emoção negativa. Então, a minha oscilação, ela era muito, muito ruim. Maior. Me fazia muito mal. Então, era tudo muito mais intenso, de forma negativa. Uhum. Quando eu passo a meditar, eu consigo ter uma intensidade, eu permito essa dor, eu reconheço essa dor, eu acolho essa dor, mas eu sei que eu não preciso ficar ali. Que ali é um momento, que existe uma transição, que aconteceu um fato e que está tudo bem eu ficar triste, e que depois eu vou voltar para o meu estado mais equilibrado. Tudo passa, né? O que eu acho interessante é justamente essa questão do equilíbrio. De trazer esse equilíbrio. Opa, eu estou consciente que eu consegui, vou retornar para o meu ponto de equilíbrio. Com mais rapidez. Que muitas pessoas chamam de resiliência. Sim. A gente falou disso na segunda-feira, sobre resiliência. Tudo combinado, gente. Mas, então, eu consigo voltar para o meu ponto de equilíbrio com mais tranquilidade. Sim. Tem um ponto que eu acho extremamente importante também, é o foco. Então, a minha capacidade de estar aqui no presente, ela aumenta consideravelmente. Então, eu consigo dizer sim porque eu devo dizer sim, e eu consigo dizer não porque eu devo dizer não. Poxa, eu tenho uma meta. Tá me levando para lá? É isso aqui que me faz bem? É isso aqui que eu quero? Então, eu tenho mais foco. E como eu me autoconheço, eu sei, poxa vida, tá me fazendo bem ou não tá me fazendo bem? Porque às vezes é só ser turrão, né? Não é ter foco. Então a meditação ela te dá mais foco, mais precisão. É diferente de ser teimoso, né? Que você fala, né? Da teimosia. A gente tem 8 minutos. Não sei se você vai guiar uma respiração, como que é, ou qual técnica que você vai ajudar a gente. Eu Vai acho ser que bem rapidinho. A nossa técnica dura mais ou menos uns 2 minutos. tá. Então, o quarto ponto que eu acho bem interessante é que como você adquiriu essa autoconsciência, como você consegue ter mais equilíbrio, como você consegue estar mais focado, você consegue conviver melhor com o outro. A meditação te dá essa possibilidade de ser mais flexível, de compreender que o outro é diferente de você, porque agora você se compreende. Então, na meditação, você não tem um olhar mais tão acusatório. Você passa a desenvolver um olhar de mais empatia, de mais compaixão com o outro. Porque primeiro você desenvolveu isso com você. E aí você passa a ter uma questão diferenciada, que é justamente olhar para o outro, entendendo que o outro é o outro, com outras qualidades, com também pontos de melhoria, mas porque você também sabe que você tem os seus. Uhum. E o que a Naila falou, de quando nós meditamos várias pessoas, é muito legal. Inclusive, hoje eu postei uma foto que eu estava fazendo yoga com a minha filha, hoje ela teve aula de yoga, que na escola dela teve aula de yoga. É com você? Que legal! De vez em quando eu faço com a minha sobrinha. Eu fiz com ela. E o que acontece? Gente, os neurônios espelho, eles existem por um motivo. Lá na pré-história, quando acontecia alguma coisa e todo mundo saía correndo, não dava tempo de você perguntar por que você está correndo. Você tinha que correr junto. Então, essa função é uma função básica e importante para nós. Então, quando nós passamos a utilizar isso, quando nós estamos várias pessoas juntas, e esse neurônio espelho, tem vários estudos que falam de frequência cardíaca, mas eu não vou entrar nisso aqui hoje, não. Tá. Estamos todos ali, juntos, fazendo uma meditação, quando é um grupo, quando dá uma força.
Poxa, às vezes você começa a meditar. E é um desafio, gente, construir um novo hábito. Mas você tá com alguém ali. E aí você oscila. Só que tem alguém do seu lado. Eu faço a analogia como se fosse você brincar de corrente. Quando a gente brincava, quando era pequeno, de corrente que mata a gente. Quando você está fazendo uma meditação coletiva, você está ali do lado. E aí, sua mente voa. Aí você abre o olho. Mas você olha para o lado, tem alguém que está ali. E você fala, poxa vida, eu consigo também. Então você pende para um lado, tem alguém ali para te segurar. Você pende para o outro, tem alguém ali para te segurar. E esse apoio mútuo vai gerando uma maior facilidade, uma maior leveza para você desenvolver o processo. Isso que é o grupo de desafio, ele tem muito isso. E me auxilia muito na manutenção da minha própria prática, né? Sim. Quando eu coloco para as minhas alunas também, eu coloco a importância da gente ter um grupo de apoio ali. Porque se você está com pessoas, gente, você começa a meditar. Por exemplo, teve uma época que eu acordava 4 horas da manhã para fazer meditação. Que legal! E o povo Igual falava o assim, pai. ah, você é doida. Eu fazia ensino médio integrado, ou seja, de manhã e à tarde, e à noite eu fazia Cefet. E eu contei isso para um dos meus colegas lá do Cefet. A gente conversando, e eu contei para ele, eu falei, olha, eu tô acordando às 4 da manhã para poder meditar. Aí ele falou, você é louca. Você não tá dormindo, o que não tá acontecendo? Gente, é muito bom quando você tá num grupo e você vira e fala assim, eu tô acordando às 4 da manhã para meditar. E a outra pessoa vira e fala assim, nossa, que bacana. Você tá comprometido mesmo com o que tá fazendo. Poxa, eu acho que eu vou começar a acordar às 4 da manhã também. Para te fazer companhia e para ver se me faz bem também. Eu quero, eu vou lá. É completamente diferente do grupo, ele traz essa coisa, mas um grupo que esteja ali na mesma intenção que você, né? Alinhado, isso é importantíssimo, não é? Então ele traz essa coisa que é esse apoio para você seguir no seu caminho. Então, Naila, vamos fazer um exercício? Vamos, tem exatamente 3 minutos. Eu acho que vai ser a conta de fazer o exercício, talvez a live acabe. Então, gratidão pela sua presença, foi maravilhoso. Gratidão a todo mundo que está aqui fazendo parte dessa comunidade maravilhosa. Gratidão. Gente, então vamos lá. Você vai encontrar uma postura em que a sua coluna fique bem alinhada, o pescoço erguido aí, a coluna todinha alinhada. Pode ser com os pés no chão, pode ser em posição de lótus, com as pernas cruzadas. O ideal é que a coluna esteja alinhada. Então você pode colocar as suas mãos sobre as pernas, ou você pode utilizar a âncora do meditador, né? Que é os dedinhos aqui juntinhos. E nós Sim. vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 9 respirações de 12 segundos, ok? Então vamos lá? Então a gente vai inspirando e já começa a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Expira. Faz o platô, né, gente? Vamos lá, inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Expira.